Bom dia, pessoal. Uma nova semana se inicia, uma semana cheia de bênçãos, cheia de oportunidades de fazer o bem, oportunidades de praticar a palavra de Deus. Estamos aqui no dia 32 do projeto Bíblia para Iniciantes, e esse projeto não é apenas um projeto para trazer conhecimento da palavra, é também para trazer o conhecimento da palavra, porque isso é importante, isso é luz, é sabedoria. Aliás, a sabedoria não vem apenas do conhecimento. A sabedoria é aplicar o conhecimento. Então, que esse conhecimento, que essa palavra, que tudo isso que temos vivenciado aqui nesses dias, são 32 dias, que possamos praticar diariamente. Aí sim vai ter se cumprido o propósito desse projeto. Amém? Então, estamos aqui no capítulo 15 de Mateus. E Jesus, mais uma vez, é colocado à prova pelos fariseus, mais uma vez, fariseus e os escribas, que eram aquele povo mais religioso da época. E, e eles vieram de Jerusalém a Jesus, alguns fariseus e escribas, e perguntaram a Jesus: por que, Jesus, transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Bom, vamos parar por aí. Os anciãos, perdão, os escribas e fariseus estavam questionando Jesus sobre uma transgressão de tradição. E Jesus vem e pergunta para eles, o, sobre uma transgressão do mandamento de Deus. E a pergunta que eu faço agora: o que é mais importante? Uma tradição ou um mandamento de Deus? Porque Jesus está sendo questionado, colocado à prova aqui, porque os discípulos estavam transgredindo uma tradição. Mas, na verdade, os fariseus e escribas, eles estavam transgredindo mandamentos de Deus que estava na raiz de toda a mensagem de Deus, que é amar o próximo. Amar o próximo, honrar o pai e mãe, ele dá o exemplo aqui disso. Quantas vezes eu e você podemos estar ali pensando em cumprir uma regra, uma tradição, uma, uma lei humana, sendo que muitas vezes a lei de Deus, muito maior, está sendo descumprida naquele momento. Então, sempre quando estivermos diante de uma situação como essa, de cumprir regra, coloque em paralelo a lei de Deus, em paralelo à vontade de Deus. Coloque ao lado e veja se não está ferindo alguma lei de Deus. A lei de Deus é: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é são os mandamentos mais importantes. Resumem toda a lei. Então, é isso. E aqui Jesus está falando: Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. É um mandamento de Deus. Mas quem maldisser teu pai e a tua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis, falando para os fariseus: se alguém disser a teu pai ou tua mãe, oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai e sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, muitas vezes, o cumprimento de uma tradição está indo contra a palavra de Deus. E ele continua: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Entende? E ali, depois de ter respondido dessa forma, os fariseus e os escribas, ele, ele foi falar para as multidões, né? Para a multidão. Mas antes de chegar nessa parte da multidão, eu quero explicar um pouquinho do que está lá em Marcos, né? Marcos é um livro mais descritivo do que Mateus. E lá em Marcos, no mesmo trecho onde Jesus está falando, respondendo os escribas e fariseus, ele cita o Corban, né? Ele fala lá em Marcos 7, capítulo 7, versículo 11, diz assim: Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é Corban, isto é oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Né? Corban foi uma tradição, uma prática criada pelo homem. O que era essa prática? Um indivíduo ele dedicava um bem a Deus e continuava fazendo uso dele. Então, assim, se o pai ou a mãe tivesse necessidade de alguma coisa, ele poderia dizer que não teria necessidade de vender um bem para ajudar o pai ou a mãe por causa do Corban, porque era um voto, era um voto dedicado a Deus, né? Então, eles se aproveitavam dessa questão da tradição para não cumprir um mandamento de Deus de honrar, de ajudar o pai e a mãe, né? E as tradições podem ser muito perigosas, né? Muito perigosas. Quando elas entram em choque com as escrituras, a reação inicial, às vezes, é preservar o que foi criado pelo homem, em vez de preservar a palavra de Deus, né? Aquilo que realmente Deus ordenou nos mandamentos. Olhando mais para o natural do que para o espiritual. Então, assim, tem de ter muito cuidado com essa questão de tradições, de regras, de dogmas, de doutrinas humanas. Por isso é muito importante conhecer a palavra de Deus. Muito importante saber aquilo que está na palavra, para que você não fique sendo manipulado muitas vezes por algumas doutrinas que ferem, doutrinas, práticas religiosas que muitas vezes nos afastam da essência do amor de Deus, tá? Então, algumas normas específicas em relação à comida foram dadas realmente no Antigo Testamento, mas os líderes religiosos haviam criado muitas outras regras como parte da tradição, né? Para muitas outras regras além daquelas que foram colocadas no Antigo Testamento, tá? E esse processo ele tinha progredido a tal ponto onde muitos líderes religiosos acreditavam que a retidão de uma pessoa ela poderia ser determinada às vezes pela sua alimentação. Então, se uma pessoa era reta, ela se alimentava de acordo com as regras, né? Com as tradições e etc. Então, muitas vezes a pessoa ficava sendo analisada pela forma de comer. Então, Jesus ele condenou essa crença, né? De que essa questão de comida, na verdade, ela obscurecia a verdadeira questão. Na verdade, o coração e não a comida é a fonte da impureza. A fonte da impureza não está na comida, e sim no coração. Aqui Jesus vai explicar às multidões justamente isso. Continuando aqui. Ele fala: não é o que entra pela boca que contamina o homem, né? Não, os fariseus e escribas estavam falando sobre essa questão da comida, né? E de não lavar as mãos também quando comessem. E ele estava falando, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas sim aquilo que sai da boca contamina o homem, né? Porque o que sai da boca vem do coração. Então, aproximando-se, os discípulos disseram:
Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? E Jesus, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos num barranco. Então, assim, que eu entendo sobre essa questão? Cegos, guias de cegos. A tradição, as doutrinas, a superficialidade estava cegando eles. A própria religião estava cegando eles. Eles não estavam conseguindo enxergar o, o, a verdadeira mensagem da Bíblia, que é o amor. A verdadeira mensagem da palavra de Deus, que é amar, amar acima de todas as coisas. Então, Jesus fala muito a questão da parábola do samaritano, fala muito sobre isso, a gente vai chegar lá, né? Então, muitas vezes as regras têm cegado as pessoas, as regras, as tradições. Então Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola, Jesus. Jesus, porém, lhe disse: também vós não entendeis ainda, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? O que entra pela boca vai se tornar fezes, né? Falando aqui bem de forma clara. Entrou, vai para o intestino, passa pelo ventre, pelo estômago, pelo intestino e depois é lançado fora. Então, para que se preocupar tanto com isso? Mas o que sai da boca, isso sim vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isso, essas coisas ruins, elas procedem do coração. E aquilo que está no coração vai para a boca. Então sonda o que está no seu coração, porque inevitavelmente aquilo que está no teu coração, uma hora ou outra você vai acabar proferindo, isso vai acabar saindo pela sua boca, pelos seus lábios. Então, sonda a fonte dos teus pensamentos, a fonte dos teus sentimentos, porque o que está nos seus pensamentos, o que está nos seus sentimentos, vai se tornar comunicação uma hora ou outra, vai sair pela boca. E isso sim é impuro. Isso sim é o que contamina o homem. Não só o homem que fala, mas aquelas pessoas que estão ao redor também podem ser contaminadas. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina, não contamina. Continua Jesus. Então essa é a reflexão de hoje. Como está o teu coração? O que você tem absorvido? O que você tem recebido no seu coração? O que você tem alimentado? Que tipo de pensamento, que tipo de sentimento tem alimentado o seu coração? E aquilo que está saindo dos seus lábios, da sua boca, é puro ou não? Se não for puro, então examine o seu coração. Examina as suas palavras, vê se são palavras que edificam, vê se são palavras que constroem, são palavras que, que salvam, que curam, palavras de, de, de amor, palavras de perdão. Vê, sonda, porque assim como são as palavras, assim então está sendo o seu coração. E isso sim contamina. E perceba, se você está olhando mais para as tradições, para as regras, do que para aquilo que manda a palavra de Deus, para os mandamentos. E o maior mandamento é amar. Amar primeiramente a Deus, acima de todas as coisas, e cuidado para não estar colocando algo acima de Deus na sua vida, porque isso é maldição. Qualquer coisa, até um filho, se você colocar acima de Deus, você está você tá desequilibrado, você está cambeta, tá quebrando o mandamento. Primeiro, Deus, tá? Não coloque um relacionamento, não coloque um trabalho, não coloque um filho, não coloque nada. Siga esse mandamento de Deus, os mandamentos de Deus.
e pare de ficar olhando para as tradições, tá? Ou se você for cumprir as tradições, cumpra, mas entenda que se algum dia ela for colocada contra um mandamento de Deus, cumpra a vontade de Deus, faça o bem, tá? E, e leve o amor de Deus para o coração de muitas pessoas. Que a semana seja maravilhosa, seja uma semana abençoada e que nós possamos praticar. Praticar, essa é a palavra. Praticar, praticar, praticar a palavra de Deus. Ok? Um beijo no coração. Compartilhe esse projeto. Não é um projeto meu, é um projeto de Deus. Eu tenho percebido e isso tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Então, se está fazendo diferença na sua vida, se está sendo bom para você, compartilha. Tá bom? Um beijo no coração. Conta comigo. Conta comigo.